Nesse vídeo a gente vai começar a ver a segunda e a terceira leis da termodinâmica. Na semana passada a gente já viu que a primeira lei, né, a gente viu que a primeira lei da termodinâmica é a lei da conservação de energia aplicada a sistemas termodinâmicos. Que a gente tem duas maneiras de transferir energia entre sistema e vizinhanças, ou entre diferentes partes do sistema. A gente pode transferir energia na forma de calor, ou transferir energia na forma de trabalho. E essa energia transferida, né, é a energia interna. E a primeira lei diz que a variação de energia interna é igual a Q mais W, né? Calor mais o trabalho. Isso para um sistema fechado. E a primeira lei é sempre válida, né? Para qualquer sistema físico, químico ou bioquímico que seja. A primeira lei é sempre válida e nunca é desobedecida. E a primeira lei diz que a energia do universo, né? O universo nesse caso é sistema mais as vizinhanças, permanece a mesma antes e depois da transformação. Se a gente somar a energia toda, de todo mundo, do sistema mais vizinhanças, no início do processo e no fim do processo, a energia total permanece a mesma. A primeira lei diz informações bem importantes sobre a conversão de energia, né? Mas ela ainda falha, ainda tem algumas coisas que a gente não consegue descrever com a primeira lei, como a gente vai ver nos próximos slides aqui. A gente vai ver dois processos em que a primeira lei falha para trazer algumas informações novas para a gente. Então, o primeiro exemplo é a difusão de um gás num recipiente. Esse experimento aí às vezes é chamado de experimento de Joule. Foi o primeiro cara que fez esse tipo de experimento. Então, ali em 1, né, na esquerda, a gente tem um gás que está preso num recipiente, né, num dos lados do recipiente, por uma válvula, uma parede ali, que impede que o gás se difunde. Daí, em 2, a gente tem uma situação que a gente abriu a válvula ou tirou essa parede. E o que acontece naturalmente, né, é que o gás, quando a gente permite que ele se expanda, ele vai se expandir naturalmente. Ele vai passar da esquerda para a direita. Ele vai se difundir, né, por todo o recipiente. Isso é um processo que acontece naturalmente, né? Vocês devem ver algo parecido, por exemplo, quando vocês abrem uma garrafa de refrigerante, que o gás sai da garrafa e se espalha por todo o ambiente, né? Então tem uma tendência natural, uma tendência espontânea para o gás se difundir, né? Sempre quando o sistema é fechado, o gás tende a ocupar todo o recipiente. Isso é um processo natural. Como eu falei, é um processo espontâneo. A gente vai definir aqui um processo espontâneo como um processo que acontece naturalmente, que a gente não precisa gastar energia para ele acontecer. Tá? Um processo não espontâneo é um processo que pode acontecer se a gente gastar energia. Então, naturalmente, a gente vê processos espontâneos. Se a gente quiser ver um processo que não acontece naturalmente, a gente precisa gastar energia. Então, esse processo de 2 para 3, a difusão de um gás, é um processo espontâneo, é um processo que obedece à primeira lei. Acontece que o processo inverso também obedece à primeira lei. Se a gente tem inicialmente aqui em 3 o gás difundido por todo o recipiente e do nada ele se concentrar em um dos lados, esse processo também obedece à primeira lei. Então a primeira lei não distingue esse processo direto, a passagem de 2 para 3, a difusão do gás, e o processo inverso, de 3 para 2. Esses dois processos, o direto e o inverso, de acordo com a primeira lei, podem acontecer. Mas a gente sabe que um deles acontece e o outro não acontece. Então, tem uma coisa faltando aí na nossa descrição da natureza. Tem algo que falta para a gente poder distinguir um processo que acontece naturalmente de um processo que não acontece naturalmente. Percebam que o processo inverso não é obedecido à natureza. Né? Por exemplo, seria a mesma coisa que, de repente, todo o ar difundido numa sala se concentrasse num pequeno espaço, num canto da sala. Assim. E é óbvio que isso não acontece. Né? Um outro exemplo aqui, imagine que a gente tem uma caixa diabática, né, que o sistema esteja isolado dentro dessa caixa. Dentro dessa caixa a gente tem um café quente e do lado esquerdo a gente tem um refrigerante gelado. Esse refrigerante gelado, aí, eu como catarinense botei a Max Laranjinha, que é um baita refrigerante, acho que até melhor que Fruc. Tem essa coloração amarela aí, parece radioativa, mas é muito boa. Então imagine que dentro dessa caixa a gente tem um refrigerante gelado e um café quente. A tendência natural, né, como vocês bem sabem, é o refrigerante se aquecer e o café resfriar até os dois chegarem numa temperatura em comum. Se vocês também observam, se tiram um refrigerante da geladeira, pode ser o Max Laranjinha ou não, vocês vão ver que num dia quente o refrigerante vai acabar esquentando. Ou se vocês pegam um café quente e botar em cima da mesa, uma hora ele vai esfriar. Então a tendência natural, nesse caso, é ter uma dispersão da energia. Né? Quanto mais quente o objeto, mais energia ele tem na forma de calor. Né? Então,
A tendência natural é ocorrer essa dispersão de energia. Mas, de novo, né, o processo inverso também pode ser, também, também obedece à primeira lei. Né? A primeira lei não distingue o processo direto, que é um objeto quente e um objeto frio em contato, os dois vão chegar numa temperatura comum. E o processo inverso também obedece à primeira lei. Se tu pegar dois objetos com temperatura em comum e um deles esfriar e o outro ficar quente, isso, de acordo com a primeira lei, pode acontecer naturalmente. E a gente sabe que isso não acontece. Né? Do nada, se eu pegar um refrigerante e um café e botar eles de lado a lado, isso não vai dizer que o café vai esquentar às custas do refrigerante, né? O refrigerante vai resfriar. Mas, de acordo com a primeira lei, esses dois processos obedecem à primeira lei e não tem nada de errado com isso. E é claro que um acontece naturalmente e o outro não. Né? Então, tem alguma coisa que falta para descrever, para distinguir esses dois tipos de processos. Né? Os que acontecem naturalmente dos que não acontecem naturalmente. Bem, nos dois casos, né, no caso ali da difusão do gás, a gente tem uma maior dispersão de matéria. Todo processo que é espontâneo tende a dispersar a matéria, espalhar a matéria, como a gente viu quando o gás se espalha pelos dois compartimentos do recipiente. E no segundo exemplo, do refrigerante e do café, a gente tem uma dispersão de energia, que a energia que está mais concentrada no café tende a se dispersar entre o café e o refrigerante. E a gente tem uma função termodinâmica que descreve quantitativamente essa dispersão de matéria ou dispersão de energia, que é a entropia, que tem símbolo S. E a entropia segue a tendência da dispersão de matéria e energia. Quando aumenta essa dispersão de matéria ou quando aumenta essa dispersão de energia, você aumenta a entropia do sistema. E quando você diminui a dispersão de matéria ou diminui a dispersão de energia, você também diminui a entropia. E a segunda lei está diretamente relacionada com essa função nova. A segunda lei diz que a entropia de um sistema isolado tende a aumentar em todo o processo. Esse é o enunciado mais simples da segunda lei da termodinâmica. Então, a variação de entropia, o ΔS, para um sistema isolado, é maior ou igual a zero. A entropia sempre aumenta para um sistema isolado. A segunda lei serve, para descrever quantitativamente essa tendência que eu mostrei naqueles dois exemplos. Essa tendência geral de que processos espontâneos tendem a dispersar matéria ou dispersar energia. Muita gente associa a entropia de um sistema com a ordem. Né? Quanto maior a ordem, menor a entropia. E quanto maior a desordem, maior a entropia. Ou seja, associa a entropia com um grau de desordem do sistema, um grau de caos. Né? Quanto maior a desordem, maior o caos no sistema, maior a entropia. Mas essa relação entre entropia e desordem às vezes é contraintuitiva. Tá? Como, por exemplo, nesse caso aqui. Esse é um processo que acontece naturalmente, né? É o processo de átomos e moléculas se reunirem para formar macromoléculas, que se reúnem para formar organelas, que formam células, que formam tecidos, que formam órgãos, que formam sistemas orgânicos. Esse é um processo que acontece, né? Afinal, seres vivos existem. E a gente sabe que a segunda lei diz que a desordem sempre aumenta. Mas nesse caso aí, né, a gente tem um aumento da ordem. Né? Imaginem que a gente tem várias células desorganizadas que se reúnem de maneira bem organizada para formar funções específicas e formar um sistema vivo. Então, será que esse caso aí está violando a segunda lei ou a segunda lei não é válida? O que está acontecendo? Bem, eu já adianto que a segunda lei é sempre válida, assim como a primeira lei e a segunda lei funciona para todo o sistema, mas tem um pequeno porém aí que não, às vezes nem sempre é válido a gente associar a segunda lei, o aumento da entropia, com desordem. E a gente vai explicar esse caso aí e outros casos durante essa semana.